Salve, salve! Bom dia! Bem-vindos ao meu bloco aqui no Esportes na Estação. Hoje eu vou falar sobre a vitória do Internacional de 1-0 sobre o São Paulo, dia 7 de setembro, sábado passado, às 19 horas, no estádio Beira-Rio. O meu bloco tem o apoio da Academia Fit Club Premium Moinhos de Vento e assistência informática do Nando Bart. Vá para a Academia Fit Club Premium Moinhos de Vento, na rua Jardim Cristófel, número 30, no bairro Moinhos de Vento. Fone 51-2312-4773. O seu projeto de saúde comece agora. E assistência informática do Nando Bart. Projetos, manutenção e personalização de máquinas. Fone 51-99-609-3912. Há 20 anos, cuidando das nossas máquinas. Pois então, vamos falar hoje sobre a vitória do Internacional perante o São Paulo no estádio Beira-Rio. O Internacional, então, enfrentou o São Paulo com um time misto. O time do Internacional era composto por Marcelo Lomba, Heitor, Klaus, Victor Cuesta e Zeca. Olha o detalhe, o Zeca estava jogando na esquerda. O meio de campo era formado por Nonato, Bruno Silva e Patrick. Aí no ataque, podemos dizer que tínhamos William Potker, Guilherme Parede e Rafael Sobis. Apesar do Rafael Sobis ser apresentado aqui na escalação como atacante, na verdade ele estava como armador. O que nós podemos dizer sobre o jogo? Para começar, a gente pode dividir em duas partes. Elas não são exatamente iguais, ainda bem, né? Mas o jogo foi dividido para o Internacional, foi dividido em duas partes. A primeira parte, do início do jogo até os 20 minutos. Esses 20 minutos de jogo foram um terror para o Internacional. O Odair Helmut começou então a sua pirâmide de volantes, tendo então na base Nonato e mais à frente o Bruno Silva e o Patrick. Esses 20 minutos foram o verdadeiro terror. Por quê? Porque o Nonato, ele não tem assim, essa característica de cão de guarda. E então o time do São Paulo, o meio de campo do São Paulo, então, pintou e bordou dentro na área intermediária do Internacional e fez o que quis. Perdeu inúmeras não vou dizer, mas perdeu boas oportunidades de gols, graças ao nosso goleiro Marcelo Lomba. O Internacional, então, não sofreu gols. A partir dos 20 minutos, então o Odair faz a correção. Adianta o Nonato e aí então coloca na base da pirâmide o Bruno Silva. Bruno Silva, sim, a partir dali ele passa a fazer a função de proteger a defesa do Internacional e aí o São Paulo não se criou mais. É a partir desse momento, então, com o Rafael Sobis e o Nonato, que o Internacional começa a emparelhar o jogo e aí, então apresentar-se ao gol do goleiro do São Paulo, Thiago Volpi. Primeiro tempo foi um jogo difícil, foi um jogo complicado, mas o Internacional então conseguiu igualar as coisas e aí então o segundo tempo ele definitivamente parte para cima do São Paulo. O São Paulo praticamente não teve nenhuma oportunidade no segundo tempo, foram muito poucas. A prova disso é que a gente pode chegar aqui, vamos ver estatísticas do jogo. Vocês não podem ver, mas eu estou vendo daqui. O Internacional teve então 53% de posse de bola contra 47% do São Paulo, sendo que o Internacional teve 6 finalizações contra 4 finalizações do São Paulo. Já na primeira etapa, foi o São Paulo que teve 53% contra 47% do Internacional e finalizações reais a gol, uma do Internacional e uma então do São Paulo. Então vocês podem ver que realmente o segundo tempo Internacional foi bem melhor que o primeiro. Então começaram as substituições. Então a primeira, aos 58 minutos de jogo, saiu então o Wellington Silva, quer dizer, saiu o William Potker para a entrada do Wellington Silva. Isso já deu um maior dinamismo ao ataque do Internacional, que até então o William Potker está voltando de lesão, meio devagar, ele tentava aquela jogada tradicional dele, mas vamos dizer assim, já está manjado, né? Está complicada a coisa.
Na sequência, então, aos 62 minutos, sai o Bruno Silva para a entrada do Edenilson. Nesse momento, o que o Internacional estava fazendo? Estava qualificando a sua saída do meio de campo. Então tinha ali Nonato, Edenilson, e aí então Rafael Sobis e Patrick, e na frente o Parede fazendo a função de frente, de atacante. E logo aos 78 minutos então sai o Nonato para a entrada do Neilton. Enquanto o Nonato ainda estava em campo, logo após a entrada do Edenilson, já com o Wellington Silva em campo, é que saiu a falta que originou o gol do Internacional. Na cobrança de faltas do Rafael Sobis, o meio-campista Hudson do São Paulo desviou com a mão. O árbitro, então, através do VAR, marcou o pênalti e ali deu-se os números finais ao jogo do Internacional. O Internacional teve uma atuação boa, teve uma atuação consistente e fez por merecer então a vitória por 1-0. Poderia ter feito mais gols se não fosse o goleiro Volpe do São Paulo. Com esse resultado, então, o Internacional terminou a rodada em 6º lugar. O Internacional está a 3 pontos do Palmeiras. Se eu não me engano, amanhã o Palmeiras joga uma partida atrasada e pode, então, disparar 6 pontos do Internacional. O Internacional está a 1 ponto do São Paulo. O Inter hoje tem 30 pontos contra 31 do São Paulo. Essa vitória foi importantíssima, até porque não deixou então o São Paulo estar. O que nós temos agora que levar em consideração é o jogo de quarta-feira. Esse é muito importante. Então, quarta-feira o Internacional enfrentará o Atlético Paranaense lá no estádio da Baixada, na Arena da Baixada. E esse jogo ele é importante porque o Internacional tem que sair de lá com um resultado positivo. Então, na pior das hipóteses, o empate. O Internacional não pode perder de jeito nenhum lá na Arena da Baixada. Então, conversando com o pessoal da MW Futebol, eles me passaram a seguinte observação, e é um detalhe, então, que fica importante. Essa foi a chave para a vitória do Atlético Paranaense em cima do Grêmio. Então, assim, ó, é a movimentação no meio de campo, pegando a bola de frente e podendo pensar. No caso, o Grêmio estava jogando sem o Maicon, então ele não tinha o controle do meio de campo. Com Rômulo no lugar do Maicon, ele é mais um jogador de contenção, e isso estava dando espaços para o Atlético Paranaense. Então, o que o Atlético Paranaense não pode ter é o espaço no meio de campo. O Internacional tem que, não digo lotar essa área, mas tem que fazer uma marcação forte, não pode dar espaços e não pode então deixar então, o Atlético Paranaense vir de frente. O Atlético tem uma jogada muito forte pela esquerda com o Rony. O Rony é um jogador de extrema habilidade e velocidade, então o Bruno tem que ficar muito ligado. O Atlético Paranaense também tem um jogador de finalização bom, muito bom, sabe chegar, sabe cabecear e sabe se posicionar. Então, novamente, o Internacional tem que estar atento às bolas aéreas. Então, Moledo e Cuesta, por favor. Só que o Atlético Paranaense não é apenas do lado direito, ele também tem o lado esquerdo. Nós sabemos que o Wendel não é a segurança que nós gostaríamos. Então, aí vem aquela observação que eu apresentei há pouco, estava falando para vocês se ligarem, no caso do Inter contra o São Paulo. O Zeca na esquerda, ele jogou tão bem que fez parte da seleção da 18ª rodada do Brasileirão pelo SofaScore. Ele atingiu a nota de 7.6, ou seja, ele foi o melhor lateral esquerdo de todas as equipes que jogaram a 18ª rodada, segundo o SofaScore. Então imagina assim, ó, desde que ele veio do Santos, ele não joga na lateral esquerda. Ele jogou no sábado e foi um dos melhores laterais esquerdos da rodada. Não sei se é o caso, mas fiquemos atentos que talvez o Internacional possa ir no jogo então contra o Atlético Paranaense com Bruno na direita
e Zeca na esquerda, já devidamente testado. Então vamos ficar atentos. Beleza? Então, quarta-feira, Atlético Paranaense e Internacional na Arena da Baixada, lá em Curitiba, a partir das 21h30, decidem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Certo? Então, lembrando que o meu bloco tem o apoio da Academia Fit Club Premium Moinhos de Vento e da assistência informática do Nando Bart. Volto então na quinta-feira com os meus comentários sobre Atlético Paranaense e Internacional pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Certinho? Então até quinta-feira. Abraços. Fui!